Amém, queridos? Estamos debaixo de uma série, de um propósito. Alinhe-se ao propósito. Deus está alinhando o nosso coração, nossa vida, e nós queremos continuar nessa noite com aquilo que Deus quer gerar e revelar sobre a nossa vida. Querido, no domingo passado, Deus se revela como Criador, né? Deus se manifesta como Deus que cria, o Deus que Ele tem o poder de criar do nada. É o Deus que cria, dá forma, molda e preenche. É o Deus que tem esse poder. E quando Deus traz esse entendimento sobre a nossa vida, relembra isso de quem Ele é para nós, porque às vezes, querido, nós estamos esquecidos, adormecidos de quem é esse Deus e do que Ele é capaz de fazer na nossa vida. O que Deus fala ao nosso coração, querido, é que quando nós andamos e cremos nesse Deus, Ele é aquele que vai à frente. Ele vai à frente abrindo o caminho, Ele vai fazendo com que, criando aquilo que é necessário, despertando o que precisa ser despertado, dando forma àquilo que precisa. Existem coisas que estão na sua mente, existem coisas que são palavras que estão no mundo espiritual a seu respeito, na sua vida, e o que Deus quer fazer é revelar-se a você de que é Ele que tem esse controle e essa direção sobre a tua vida. E hoje, querido, eu queria que você abrisse lá no tema, na palavra que a gente tem se guiado, Efésios 2:10. Efésios capítulo 2, versículo 10. Quando você abre, eu vou pegar minha aguinha aqui. Efésios 2:10. Diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Amém? Semana passada nós trabalhamos porque somos criação de Deus. Hoje Deus quer falar sobre a realização em Cristo. Aquilo que Deus cria, Ele realiza em Cristo. Se nós pararmos para pensar, existem alguns versículos chaves que representam isso. Quando a Bíblia diz em Corinto, Paulo vai dizer assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Paulo está falando de um mistério aqui. Paulo está falando de algo que viria. E é muito interessante porque em vários momentos Paulo vai falar desse mistério. Que mistério é esse? O Cristo. O Cristo que veio concretizar o que era promessa. Se você olha lá atrás no Velho Testamento, antes de Jesus, Deus Criador, Ele vai conduzindo e guiando o povo dentro de uma promessa. A partir do momento que acontece a queda do homem, Deus estabelece promessas para restituir todo o plano original de Deus. Os profetas, os patriarcas, profetas vêm caminhando e debaixo de uma promessa, sustentando ela, para que até chegasse o momento certo dessa promessa ser cumprida. Que promessa é essa que todos esses homens foram conduzindo de geração em geração, patriarca e patriarca, de profetas e profetas, até chegar à grande realização? Cristo em vós, a esperança da glória. O Cristo que tornaria o ser humano de volta para Deus. O Cristo que restauraria o tabernáculo caído, ou seja, o homem caído, o homem distante de Deus. Cristo é o grande motivo de todos esses homens pagarem um alto preço para que nós hoje pudéssemos experimentar desse Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo fala isso, de fato, nunca penetrou em coração humano naquela época, nunca havia olhos nenhum viram, ninguém havia ouvido, nada tinha acontecido no coração humano, mas aprove ao Senhor que na nossa geração o Cristo passasse a se manifestar em nós. Então, querido, é interessante porque esse culto hoje, as canções, nós fomos chamados,
nesse tempo de adoração, a voltar os nossos olhos para Ele. Hoje, querido, Deus quer, através dessa parte desse versículo, realização em Cristo, restituir a autoridade de Cristo em nossa vida, restituir a autoridade de Cristo na sua família, restituir a autoridade de Cristo na igreja. Há uma autoridade desse Cristo em nossas vidas que Deus quer mudar e trazer sobre nós. Porque, querido, presta atenção, às vezes nós temos palavras sobre a nossa vida, nós estamos vivendo céus de despertamento sobre nós. A grande questão é o quanto nós ativamos essas palavras, o quanto nós somos esses solos preparados para receber dessas sementes proféticas, porque toda palavra ela é uma semente, ela está à procura de um solo para se germinar. E quanto nós somos esse solo para dar vida a essa palavra? Jesus inaugurou algo específico, porque em todo tempo Deus veio movendo as coisas na sua forma de se mover, na sua forma de se manifestar, mas quando havia necessidade de trazer o Cristo, Deus levanta alguém para gerar o Filho. Por quê? Porque quando Deus estabelece o nascimento do Cristo, Deus estava dizendo que novos nascimentos iriam acontecer. Porque se nós estávamos, como diz a Bíblia, mortos para Deus, destituídos da glória, por causa do pecado, todos nós estávamos afastados de Deus. Nós não tínhamos vida, nós estávamos distantes da vida, nós estávamos entregues aos nossos desejos, a Bíblia diz isso. Agora, quando Jesus, ele vem para realizar o plano dele, Deus estabelece um nascimento. Por quê? Quando Cristo nasce, ele inaugura um tempo específico. Todos aqueles que creem em Cristo nascem de novo. O que Deus está dizendo para nós nessa noite? Existem momentos na sua vida que você não precisa de uma palavra profética. Você precisa de um nascimento novo em você. Você precisa de uma regeneração dentro de você. Você precisa de uma transformação em você. Você precisa de um processo de início de uma nova pessoa em você. Então o que isso significa para nós? Que a palavra profética na nossa vida, ela causa transformação, ela modifica o teu ser. Ela é uma semente que ao brotar na terra, ela modifica-se, gerando-se, dando-se forma a algo novo. Uma semente, ela está ali pequenininha, e muitos de nós estamos como sementes. Mas Deus quer fazer gerar, germinar, brotar aquilo que Ele planejou para você desde o início da sua vida. Querido, nós estamos vivendo um momento em que Deus libera as palavras proféticas, mas nós precisamos torná-la realidade. E a maneira como eu me comporto e me entrego a essa palavra define o poder de transformação de Cristo na minha vida. Por isso, querido, que Deus está dizendo, volte a olhar para Ele. Porque Ele tem o poder de transformar, Ele tem o poder de curar, Ele tem o poder de fazer nascer de novo. Porque existem coisas na nossa vida que não é eu a tentar arrumar, que não é eu tentar mudar alguma coisa, é eu nascer de novo. Eu preciso nascer de novo, eu preciso ser regenerado. Essa palavra regenerado é voltar a produzir, ou seja, voltar a viver o ciclo de novo. Que ciclo é esse? Ciclo da vida. Assim como uma árvore que se obedece o ciclo da produção para dar fruto novamente, Deus está dizendo para nós que nós temos que aprender a gerar esse ciclo em nossas vidas. O que Deus está dizendo para você? Deus já deu fruto na sua vida, você já deu muitos frutos, mas você precisa passar pelo ciclo da restauração para dar fruto de novo. Lembra das estações? Há fases específicas em você. Você pode estar no outono, é um tempo que não é de dar fruto, é tempo de preparo, é tempo de se olhar para dentro, é tempo de olhar para Ele olhar para você. É por isso que quando a canção está dizendo, volte a olhar para o Senhor,
Ele está dizendo assim: quando você olha para mim, eu olho para dentro de você. Por quê? Porque para você voltar a dar fruto, para você nascer de novo, Deus está fazendo de novo um novo ciclo. Há um novo ciclo na sua vida. Por que que às vezes nós continuamos no mesmo estágio, nós continuamos no mesmo esfriamento, nós continuamos numa mesma situação da nossa vida? Porque o Evangelho de Jesus, porque o próprio Jesus, porque nós não permitimos que Ele faça o processo de nascer de novo, a regeneração em você, o novo nascimento. A gente nasce para ser salvo, ser filho de Deus, e não permite todo esse poder de ressurreição atingir todas as esferas da nossa vida. Talvez você ressuscitou, a sua salvação está garantido, salvo em Cristo, mas Deus quer te tornar Cristo, Deus quer te tornar como Ele. Por isso que Jesus chama para perto dele, porque o nosso alvo é restituir a autoridade dele em nós. É isso que nós precisamos compreender. Quando nós nascemos de novo, nós estamos dando crédito, nós estamos reconhecendo a autoridade de Cristo na nossa vida. O grande problema é se eu e você entendemos o que é autoridade. É importante entender que autoridade não é autoritarismo. Autoridade não é alguém que tem legalidade para mandar. Autoridade não tem a ver com alguém que é melhor do que o outro para fazer os outros se submeter a ele. Então às vezes nós olhamos para o Cristo confundidos, distorcidos do entendimento do que é a autoridade de Cristo. A autoridade de Cristo em nós, quando Jesus estabelece sua autoridade, nós estamos à disposição de servi-lo. Nós estamos à disposição de compreender quem Ele é. Nós estamos à disposição de obedecê-lo. Agora presta atenção, por que não é Ele mandando? Porque Ele respeita você. É uma escolha sua, não é uma imposição dele. O fato de Jesus dar ordem não significa que ele faz com que você obedeça de qualquer maneira, não. Ele dá a direção. Toda palavra bíblica, ela tem um sentido imperativo. Ela ordena. Nós que às vezes colocamos no gerúndio, é gerúndio, né? Nós que às vezes colocamos no gerúndio, mas ela tem um poder de ser imperativa, de ordem. Porque Jesus dá a direção, Ele dá o apontamento do caminho, do que tem que ser feito. Agora, não é algo que Ele impõe sobre mim e sobre você. Ele estabelece a ordem, mas Ele está esperando o reconhecimento da autoridade. O quanto nós o reconhecemos como Senhor, porque Ele está esperando a decisão sua. Ele respeita quem é você. Ele respeita, querido, você decidir por escolha. Ele respeita que você reconheça a autoridade dele. Por isso que às vezes nós não entendemos o que é autoridade. Achamos que alguma coisa tem que acontecer para Deus dizer claramente para nós: faça isso aqui. Porque quando Deus diz o que fazer e dá liberdade para você fazer ou não, Ele está dizendo: você tem responsabilidade sobre suas ações. Isso é liberdade. Andar em Cristo é liberdade, você é livre. Por isso que há necessidade de uma escolha sua, de uma intencionalidade. Nós estamos aqui com intenção daquilo que Deus está falando a nosso respeito. Por que que até a forma de nós nos comportarmos muda? Porque nós percebemos que Deus, Ele já estabeleceu coisas sobre nós, nós apenas obedecemos, nós apenas seguimos. Talvez os nossos olhares e a nossa vida, ela está confusa, ela está com situações que geram embaraços que nós não conseguimos compreender claramente o que Deus quer. Mas aí não é sobre Deus, é sobre nós. O que eu preciso fazer para que eu compreenda que Deus tem se levantado como o Senhor da minha vida, que Deus tem se levantado com autoridade para estabelecer um caminho para nós. O quanto eu reconheço que Deus é um Deus que cria, Deus é um Deus que preenche, Deus é um Deus que dá forma às coisas, e que o Filho dele, Jesus Cristo, vem inaugurar a realização, vem estabelecer o que tem que ser feito, vem dar legalidade para que o que Deus prometeu aconteça na nossa vida. Ou seja, a autoridade de Cristo é a legalidade de Deus para nós vivermos o que Ele tem para nós.
A legalidade de Cristo, através da sua autoridade, é para que nós sejamos restituídos do pecado e não andemos mais debaixo de acusação, debaixo de condenação, debaixo de culpa, de sentimentos de aprisionamento, porque quando Jesus se estabeleceu, Ele reinaugurou uma nova ordem, um novo tempo, um novo começo. Por isso que Jesus está dizendo para nós, é tempo de renascimento em sua vida. A sua vida não pode viver renascimentos por parte. A sua vida precisa viver a todo momento um processo de restituição. Nós não chegamos à plenitude dos tempos no quesito santidade plena e completa. Nós estamos em transformação. Ou seja, a todo momento vivemos novidade de vida. Por que Jesus vai dizer, por que a palavra vai dizer sobre novidade de vida? Porque todo o tempo há um novo nascimento sobre você. Todos os dias é um novo momento sobre você. Porque nós não chegamos ainda à estatura do varão perfeito, como diz Paulo. Nós não chegamos ainda à nossa referência maior. Quem é a referência maior? Cristo. Deus planejou e manifestou Cristo para dizer, Ele é o exemplo maior. Ele é a referência que você tem que seguir. E é interessante que essa palavra aqui, realizar em Cristo, a palavra realizar, ela tem o sentido de um artista. Alguém que faz uma obra de arte. Ou seja, esse Deus Criador, em Cristo, realiza uma espécie de obra de arte. E a questão não é só você achar assim, você é uma obra de arte. Isso é fato. A questão é você entender o sentido do que é uma obra de arte. Porque toda obra de arte expressa a mentalidade, a intenção do artista. O que isso significa para nós? Que você foi criado, realizado com a expressão do seu Criador. Ou seja, você foi criado com intencionalidade. Houve um motivo claro pelo qual você foi criado. E isso é muito importante nós entendermos. Por quê? Porque o pecado nos tirou da origem, da criação. E todos nós temos um vazio e um sentido de vazio de existência na nossa vida. Todos nós temos um sentido de por que estamos aqui. Porque como chegamos aqui e para onde nós iremos. O ser humano carrega um vazio da morte, para onde eu vou, o que eu vou fazer, qual é o sentido da minha vida. O estágio, querido, de um ser humano completamente distante de Deus e sendo mergulhado nas situações humanas e da vida, dos traumas das situações, a própria depressão, por exemplo, é todo um processo de tornar o ser humano completamente vazio, sem sentido de existência. É por isso, querido, que quando nós olhamos para Efésios dizendo, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, é a restituição de Deus, para dizer em Cristo, eu estou tornando você a voltar ao sentido original pelo qual eu te projetei, ao sentido original pelo qual eu planejei sobre você. É como se de fato cada um de nós, Deus, no seu poder e na sua misericórdia, nos desenhasse como nós seríamos. É por isso que Salmo 139 é muito claro a dizer isso, que todos os nossos dias estão escritos. Então nós estamos determinados a viver todo um plano de Deus. É por isso que então Jesus vem para dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nele nós voltamos para o Pai. Por que Pai? Por que Deus agora se apresenta como Pai? Aquele que dá destino, aquele que representa a figura família, aquele que inaugura a partir de nascimento, formando família, porque Jesus vem e nasce para inaugurar novos nascimentos em Cristo. E Jesus vive em família para inaugurar um modelo de formação do Cristo sobre a vida das pessoas. Como é que Cristo é formado na vida do ser humano? Através das famílias. Famílias são o grande projeto de Deus para inaugurar a implementação dos princípios, valores e da identidade original de Deus na terra.
nós carregamos na nossa casa os componentes certos para gerarmos os princípios do reino. É por isso que é importante entender que homem é homem, mulher é mulher, e nós temos marido e mulher casados para terem filhos, e dentro do projeto original do ser humano de Deus, nós formamos e implantamos a manifestação da vontade de Deus sobre a terra. Essa é a responsabilidade que nós carregamos. Restituir a autoridade de Cristo sobre nós é restituir o plano original de Deus sobre a nossa vida, é nos trazer de volta, porque quando Deus diz, eu crio, eu dou forma, eu preencho, não é algo vazio para você criar e ter coisas, projetos novos, não, é Deus restituir o seu plano original sobre a tua vida. Ele te criou com um objetivo claro, com um direcionamento claro, com um destino certo nele. E você tem um propósito nisso. É por isso que falamos de propósito, que é muito mais do que só fazer alguma coisa na igreja, que é muito mais do que só exercer os nossos dons, é compreender o sentido de existência. Isso é forte demais. Sua identidade se torna realidade em Cristo. A família, querido, é o grande projeto para trazer esse sentido. Abra sua Bíblia, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10. Que isso, gente? Sou eu. Sou eu. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, lembrarei disso. Pior que não aguenta mesmo não. Ai, me perdi, tá vendo? Efésios 1, cadê? Fica aí brincando com as coisas do Senhor. Aleluia. Vamos lá, Efésios 1, versículo 9 e 10. Deus nos revelou sua razão secreta para enviar Cristo, um plano que Ele em misericórdia traçou há muito tempo. E este era o seu propósito. Na plenitude do tempo, Ele reunirá tudo o que existe no céu e na terra, debaixo da autoridade de Cristo. Essa versão aqui é da Bíblia Viva, tá? Por isso está um pouquinho talvez diferente do que a gente está acostumado a falar na NVI. Mas é porque ela dá uma clareza melhor sobre o que Deus quer falar nesse sentido de autoridade. Perceba que a perspectiva, por exemplo, na NVI, em outras versões, fala de Deus em Cristo convergir todas as coisas nele. Ou seja, tudo se organizar em torno dele. Ele é o centro de todas as coisas e todas as coisas voltam a viver através dele. Por quê? Porque toda a promessa no Antigo Testamento, tudo que Deus estava anunciando era justamente a manifestação do Cristo. Por que manifestação do Cristo? Porque Ele veio para, na sua autoridade, restituir o que o pecado fez cair, restituir o que o pecado acabou gerando, de afastamento, de morte, de desistência. É por isso, querido, em Cristo há vida. Olhar, essas canções que nós tivemos aqui, contemplar e olhar, duas palavras-chave: olhar para Ele e contemplá-lo. Contemplá-lo é justamente a chave para eu voltar a enxergar quem eu sou nele, voltar a entender quem é a minha identidade, voltar a encontrar-me nele. Todos nós estávamos perdidos, andando pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, pelos nossos próprios projetos. Mas quando nós encontramos o Cristo, aquele que fez convergir todas as coisas, ou aquele que tornou todas as coisas debaixo de sua autoridade. O significado, querido, dessa autoridade é todas as coisas encontrarem sua existência, seu propósito e o sentido de significado nele. Querido, estar debaixo da autoridade do Cristo é compreender que nele somos restituídos de quem somos.
o sentido de vida, a existência, o prazer de sermos ser humano, o prazer de sermos homem ou mulher, o prazer de sermos família, o prazer de sermos filhos de Deus nele. É a restituição da originalidade do plano lá do Éden. É o trazer de volta a humanidade para encontrar-se com o Criador. Que autoridade é essa? Lembra que lá em Jesus, quando Jesus estava ministrando, muitos diziam, ele pregava com autoridade. Por isso que a autoridade não é simplesmente, não é impor vontade. A autoridade é aquele que vive o que prega. A autoridade é aquele que fala do que vive. A autoridade é aquele que fala do que realmente ele é. Então o que é estar debaixo da autoridade de Cristo? É nós andarmos realmente no que ele fala e nos tornarmos quem ele é. O Evangelho de Jesus não é um conjunto de conhecimentos intelectuais. Não é uma enciclopédia em que eu tenho várias coisas sobre Deus. A teologia é importante para conseguirmos mergulhar e conhecermos mais sobre. Mas, porém, Cristo, a sua autoridade é andarmos nas experiências do Cristo vivo em nós. É conhecermos Ele não só pelo que foi falado, mas sim por experimentarmos o que Ele falou e o que Ele viveu. E mais do que isso, não só o que Ele viveu, mas vivermos também o que Ele viveu. A autoridade de Cristo restituída é termos um único mentor em nossa vida, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Por que digo único mentor? Porque somente um pode ser aquele que direciona todas as coisas. O que nós como pastores fazemos é trazermos as pessoas para o que Ele um dia disse. O que nós como discipuladores, líderes, fazemos como homens e mulheres de Deus é trazer as pessoas para voltar para Ele. Nós não temos como inventar a roda. Nós não temos como dizer algo novo. O que nós dizemos é o Cristo crucificado, o Evangelho do Deus vivo, que Ele entregou o seu único Filho e fez com que nós pudéssemos ser redimido, nascer de novo, uma nova criatura. Esse é o prazer de uma igreja, grandes homens e mulheres, filhos de Deus, lavados pelo sangue do Cordeiro, livres, justificados para viver e se preparar para a eternidade. Essa é a grande expressão exata e o grande motivo real pelo qual Jesus veio à terra e estabeleceu com autoridade. Então por que temos a autoridade de Cristo? Porque vivemos o que Cristo viveu. Por que temos que ser discipulados por Cristo? Porque nós temos que imitá-lo, como Paulo imitou, como todos imitam. Nós não estamos aqui para inventar um novo evangelho. Nós não estamos aqui para trazer algo novo. Esse algo novo, querido, é por causa da limitação humana, que ainda tem que se descobrir muito a respeito. Então se torna novo para nós, mas que Ele já estabeleceu há muito tempo. Quando na cruz Ele disse, está consumado. Tudo foi feito. Tudo que nós precisamos em Cristo está resolvido. Não é sobre Cristo, é sobre eu e você mergulharmos nele, é encontrarmos nele a direção, é olharmos e voltarmos para esse Deus maravilhoso que entregou o seu Filho para que nós pudéssemos viver isso. Querido, o quanto nós estamos de fato voltando a isso, voltando à essência do Evangelho. Voltar e restituir a autoridade de Cristo sobre nós é restituir o Evangelho simples, mas poderoso, para mudarmos nossa vida, que transforma o caráter de um indivíduo, que restaura o ser humano, independente do nível que nós nos encontramos. Um Cristo que foi capaz de fazer com que o ser humano nascesse de novo. Querido, muitos de nós estão precisando de nascimento. Muitos de nós estão precisando de encontros com Deus que de fato traga regeneração, nascer novamente. Quantas vezes nós estamos criando cascas tão fortes na nossa vida, diante da condução de uma vida, correria, profissão, situações da nossa casa, da nossa vida particular,
onde nós estamos vestindo uma roupagem para esse mundo, e como nós falamos na palavra passada, a necessidade de se despir. Mas ao despir-se na nossa vida, passa por um novo nascimento. Deus, como Todo-Poderoso, Ele revela-se no Velho Testamento com esse poder de criar, mas Ele faz com que o seu Filho tenha a liberdade e tenha o ministério de tornar realidade. Querido, o que você tem de promessa sobre a tua vida, o que você tem de profecia sobre a sua vida, sobre a sua casa, se realiza em Cristo. Se realiza quando a autoridade de Cristo se estabelece sobre você. O que é essa autoridade? 1 Coríntios 15, a partir do versículo 25 a 28, diz assim: porque Cristo será rei até que tenha derrotado todos os seus inimigos, incluindo o último inimigo, a morte. Esta também precisa ser derrotada e exterminada, porque o domínio e a autoridade sobre todas as coisas foram dados ao Cristo por seu Pai. Exceto, naturalmente, que Cristo não domina sobre o próprio Pai, que lhe deu este poder de dominar. Quando Cristo finalmente tiver ganho a batalha contra todos os seus inimigos, então Ele, o Filho de Deus, também se colocará sobre as ordens de seu Pai, a fim de que Deus lhe deu a vitória. A fim de que Deus, que lhe deu a vitória sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo. Traduzindo para nós, o que nós estamos vivendo até a nossa morte ou a eternidade, o arrebatamento, é estarmos sendo curados e tratados e preparados para encontrar-se com o noivo. Nós estamos aqui em fase de processo para preparar-se para encontrar-se com o Cristo. O que é ser igreja, querido, se não compreendermos o puro evangelho de restauração, de transformação, de trazer o homem e a mulher de volta para Cristo, para Deus, de restituir o que um dia o pecado nos tirou, a natureza pecaminosa nos deformou, afastando-nos ao ponto de criar pensamentos, ideias, situações na nossa vida que nos afastam do próprio Deus. Nós estamos vivendo uma sociedade completamente científica, uma sociedade completamente humanista, uma sociedade completamente distante da perspectiva divina, uma sociedade que se resolve por conta própria, uma sociedade que tem se formado a partir da intelectualidade humana. Isso faz parte de um processo, querido. Quando a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria, essa visão de amor, ela não só no contexto de igreja, todos nós, há um distanciamento da sensibilidade de um Deus vivo. As coisas estão perdendo o seu sentido natural, a falta de percepção do que é natural na perspectiva de criação divina. Ele criou todas as coisas. Não se trata de negar ciência, querido. Se trata de não negar o que é Cristo e natural em Deus. Não se trata de negar o que Deus permitiu de capacidade do ser humano de realizar. O que se trata é não, em situações de ciência, negarmos aquilo que é princípio de originalidade divina. Nós, querido, temos uma essência, e essa essência ela vem carregada da autoridade de Cristo. A autoridade de Cristo, querido, é justamente isso. Nós não estamos aqui, querido, para mandarmos pessoas. Nós estamos aqui para direcionar e falar o que as pessoas têm que ser feitas simplesmente. Nós carregamos uma mensagem, nós carregamos um evangelho, nós carregamos uma transformação, nós carregamos o Espírito Santo da promessa, que tudo foi prometido lá no passado. Aprove a nós sermos os carregadores da presença de Deus. Aquilo que se profetizava que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, nós somos hoje os carregadores da presença de Deus. Aprove ao Senhor que depois de Cristo Jesus se inaugurasse a manifestação do Espírito aos filhos de Deus. Nós somos homens e mulheres cheios do Espírito. Acreditamos no sobrenatural, acreditamos na vida após a morte em Cristo Jesus. Nós somos de uma natureza de Cristo. É a restituição da autoridade dele.
Não há uma igreja que realiza, que conquista, que desbrava caminho, que salva, transforma a pessoa, se não tiver debaixo da autoridade de Cristo. Todos os planos, todos os projetos, por mais profético que seja, precisa estar alinhado com a autoridade de Cristo sobre a igreja. Cristo é o motivo e a razão de nós realizarmos todas as coisas. Ele precisa estar ciente do que está sendo feito. Ele precisa concordar do que vai ser feito. Deus quer restituir a autoridade na minha vida, na sua vida, no contexto da sua casa e na igreja. A sua família não anda de qualquer maneira, a sua casa não anda de qualquer maneira. Você tem a autoridade de Cristo regendo a tua casa. Não são as filosofias, as ideias relativistas desse mundo que coordenam ou determinam a forma de pensar da sua casa e da sua família. Nós temos uma identidade de Cristo, princípios e valores que regem a nossa família. Isso determina o poder e ativação do propósito. Deus não compactua com imparcialidade. Somos intencionais. A chave ela passa a virar, querido, quando nós dizemos para que viemos, para que estamos aqui, por que estamos aqui. Por muitas vezes, a nossa visão parcial, ela é uma covardia, com medo daqueles que podem se afastar ou acusar por aquilo que vamos falar. Mas o que Deus tem levantado nessa geração, e eu não estou pregando aqui, querido, simplesmente para que uma igreja possa ser próspera e crescer. O que eu entendo é de uma visão profética, porque para alcançar um bairro, para alcançar os projetos que passam de uma geração para outra, para dar continuidade, vai muito mais além do que um domingo. Vai muito mais além, querido. A dimensão que o Espírito traz sobre nós nesses dias, o alinhamento espiritual, é um despertamento que ela vai desde a sua vida particular, detalhes que Deus se preocupa com você, com a ativação daquilo que Deus ainda vai projetar e levantar você para a próxima geração. É profundo. Talvez você aqui, querido, chegou aqui, está vivendo uma dimensão da sua casa, do seu momento. Isso é fato. E Deus vai tocar isso. Vai atingir você. Mas o que eu quero que estabeleça, querido, o que Deus tem falado, é tempo de estabelecer céus, que tem a ver com o que Cristo está estabelecendo. Chegou o tempo, querido, de nós sermos intencionais naquilo que nós fazemos. A intenção, ela parte daquilo que eu falei. Jesus, em sua palavra, é imperativa. Ela diz muito bem o que quer. Ela diz muito bem o lado que tem. Ela diz muito o que quer fazer. Todo mundo é livre para escolher, mas isso não muda aquilo que Ele falou. Querido, quando Deus aponta caminho, o caminho está apontado. Quando Jesus diz eu sou o caminho, Ele já disse eu sou eu. Ah, mas tem outra situação, querido, você pode ir para qualquer outra situação. Mas quando há uma autoridade em Cristo é diferente. É por isso, querido, que chegou o tempo que nós olhamos para Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, no livro de João 14, versículo 6, diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lucas 9, 23, então ele disse a todos: aquele que quiser me seguir, deve pôr de lado seus próprios desejos e carregar sua cruz, cada dia, para conservar-se junto de mim. Vou repetir. Então ele disse a todos: aquele que quiser me seguir, Jesus está dizendo, deve pôr de lado seus próprios desejos e carregar a sua cruz cada dia para conservar-se junto de mim. Olhar para Ele, amém? Contemplá-lo e pegar a cruz. Por que pegar a cruz? Aqui começa o nosso processo. O novo nascimento, querido, é o Cristo que vem com autoridade sobre nós, palavra dura. Cristo vem com palavra firme. Cristo vem com direcionamento. Cristo é muito claro no que Ele quer sobre nós. E quando Cristo vem com autoridade, o que é autoridade? Ele pregou o que viveu. Ele está te dando uma cruz aqui, você reparou? Ele teve a dele, bem mais pesada, mas não tem jeito.
dentro da nossa realidade. Corinto 10, 13, 1 Coríntios 10, 13, se eu não me engano. Não há nenhuma tentação que venha ao ser humano que ele não possa suportar. Deus não permite. O que isso significa? Fica tranquilo, a cruz é certinha para você. Não vai além não, mas ela tem capacidade de fazer você renunciar, se render, morrer, para olhar para Ele. O que te impede, o que nos impede, o que me impede de olhar para Cristo é o próprio desejo, é a própria carnalidade, é as próprias ideias que estão na minha mente humanas, egocêntricas, é a própria filosofia deste mundo coach, que valoriza o ser humano humanista. Essas são as próprias filosofias que giram em torno da cura e da transformação do autoconhecimento por si próprio, sem respeitar a divindade. Alguns respeitam, mas muitos não. É a ideia de que como ser humano você pode ser feliz por conta própria, apenas por decisões práticas de consertar a sua vida passada, sem entender que você precisa nascer de novo de uma regeneração como filho de Deus. É justamente uma sociedade humanista capaz de fazer com que o ser humano ele passe a experimentar métodos em que ele se torne feliz na humanidade, mas não se perceba se Cristo, como autoridade dele, está agradando-se daquele comportamento, seja ele qual for. No mundo tereis aflições. Nós não viemos nesse mundo só para ser feliz. Sinto muito lhe dizer. Passaremos por sofrimentos, passaremos por tristezas, por perdas. Se o próprio Cristo teve, se os próprios apóstolos teve, uma igreja que está disposta a romper barreiras, um ser humano, um homem, uma mulher, uma família, que entende o profético e o espiritual sobre a tua casa, está disposto a entregar-se para viver o evangelho de Jesus Cristo. É tempo, querido, de dizer para quem servimos, é tempo para dizermos a quem nós confiamos, a quem é o nosso Deus, a quem é o nosso Senhor, quem é que rege a nossa casa, quem é que rege a nossa família. Não vamos ser medidos se estamos felizes ou não, porque a nossa felicidade vem do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, querido, externamente há conflitos, externamente há tristezas, externamente há perdas, externamente há coisas que não estão acontecendo, mas internamente somos os filhos e filhas de Deus, que experimentamos do poder da graça, da contemplação, de olhar para o alto e dizer: Ele é o autor e consumador da nossa fé. Isso muda completamente, querido, vira uma chave completamente na nossa vida. Isso muda muita coisa a respeito de nós. Isso muda muita coisa. Você vai sair daqui incomodado com o que eu estou te dizendo. E a minha oração, querido, é que o Espírito te toque de uma tal forma que você vai passar por processos de regeneração. Porque isso é o Evangelho. O Evangelho é aquilo que veio para trazer confusão, entre aspas, para incomodar eu e você sobre aquilo que acreditamos. Há conflito acontecendo dentro do nosso interior. O Espírito do Senhor, quando o orgulho cai por terra, a autoridade de Cristo é restituída. Há uma guerra espiritual acontecendo, porque o Espírito Santo começa a trazer quebrantamento, direcionamento da verdade. Então, querido, se prepare. Se prepare. Deus está, assim como Ele domingo revela-se como Criador, Deus se revela nesse momento como realizador, o Cristo que inaugura aquilo que Ele tem que fazer. Cristo em vós, a esperança da glória. Ele é aquele que veio fazer com que o reino de Deus, trazer as boas novas, o reino de Deus chegou. João 14, aleluia. Começa a interceder, querido, começa a orar aí no teu espírito. Comece a orar, querido, comece a orar. Comece a orar, querido. Aleluia. Os teus planos não vão ser frustrados, querido. Os teus planos não vão ser frustrados. Os teus projetos estão de pé. Tua vida tem muita coisa, mas Deus está colocando cada coisa no seu devido lugar. Deus está colocando cada coisa no devido lugar. João 14, a partir do 13, diz assim: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome,
para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Versículo 17, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. A promessa, querido, é que nós temos livre acesso ao que pedirmos, desde que obedeçamos o Senhor. Deus restitui a autoridade nessa noite, para dizer que debaixo da minha autoridade, o que me pedir, eu dou. Debaixo dos meus planos, o que me pedir, eu vou fazer. Debaixo do meu senhorio, o que tiver que ser feito, vai ser feito. O barulho que comprar, eu compro junto. O que tiver que fazer, eu vou fazer. Aonde tiver que ir, eu vou. Se estiver debaixo da autoridade. O que é estar debaixo da autoridade? Seguir o caminho, a verdade e a vida. Querido, preste atenção, não é performance, é caminho. É caminho em Cristo, caminho de cruz, é caminho de renúncia. Sabe, querido, quem move, quem faz é Cristo. Quem convence é o Espírito Santo. Ele disse, eu estou indo, vou deixar um conselheiro Paracletos, Espírito Santo de Deus, aquele que ficou conosco enquanto Cristo não volta. É por isso que hoje Jesus diz, eu tenho autoridade. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele morreu, ressuscitou, foi lá embaixo no inferno, tomou as chaves. Ele tem autoridade. Ele fez convergir nele céus e terra e tudo que nela existe. Ele é o autor de todas as coisas. Ele é o Senhor, o Rei, o que tem o governo sobre tudo e todos. Então toda a autoridade está sobre Ele. É nele que nós confiamos, é nele que nós andamos. E ele diz, eu vou para preparar um lugar, mas eu volto, mas eu não vou deixar vocês órfãos. É por isso, querido, que domingo é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, aquele que continua. Jesus dá legalidade para acontecer, o Espírito faz acontecer. Deus cria você, Jesus te dá legalidade, te traz de volta a tua criação, tua identidade. E o Espírito é Atos 2, é a igreja de Atos que se manifesta e anda nele. Porque não tem como andar sem o Espírito, não tem como andar sem a natureza do Espírito, não tem como andar sem Ele, não tem como andar sem a presença, não tem como andar sem Ele. Te convido para ficar de pé, querido. Te convido para ficar de pé. Hoje Deus está dizendo, me obedeça. Hoje Deus está dizendo, eu estou iniciando o governo sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a igreja. Eu sou o Cristo crucificado e ressuscitado. Querido, Deus está restituindo a autoridade de Cristo sobre nós. Deus está restituindo, porque muitas vezes nós colocamos outros senhores na nossa vida. Sabe por quê? Deus está dizendo assim, quantas vezes você colocou outros senhores sobre você? Quantas vezes os senhores foram a tua habilidade humana? Quantas vezes os senhores foi a tua profissão? Quantas vezes o Senhor foi o dinheiro? Quantas vezes o Senhor foi a tua empresa? Quantas vezes o Senhor foi o teu emprego? Quantas vezes o Senhor foi a tua família? Quantas vezes o Senhor foi o teu ministério? Quantas vezes o Senhor foi até mesmo a própria igreja? Porque a igreja não pode ser Senhor. Mas hoje Deus está dizendo, eu sou a sua autoridade, eu sou o seu mentor, eu sou o Cristo que se revela, eu sou o Cristo que te dou um novo nascimento, eu sou o Cristo que te salvei, eu sou o Cristo que sou o Senhor da sua vida, eu sou o Cristo que te dou vida e vida em abundância. Jesus está dizendo para você, meu filho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso que nós cantamos essas canções, volte a olhar para Ele, volte a contemplá-lo, volte ao Cristo, o Cristo da igreja, o Senhor, o cabeça da igreja, o motivo de sermos
corpo de Cristo, o motivo de sermos filhos e irmãos. Deus está inaugurando esse nível de honra e temor à autoridade de Cristo. Ah, querido, Cristo está assentando no trono do nosso coração nessa noite. Quantos aqui, querido? É preciso Ele ser Senhor da sua casa. É preciso Ele ser Senhor da sua vida. Não dá mais para negociar. Não dá mais. O Espírito Santo está movendo, quebrando argumentos na nossa mente. Quantas cascas, quantas coisas nossa vida carrega. O que Deus está dizendo é: obedeçam o Filho para me conhecer. Ninguém vem ao Pai se não for pelo Filho. Cadê a honra ao Filho? Se renda ao Filho. Se renda ao Filho. Se renda ao Filho. Se renda ao Filho. Há pessoas aqui, querido, que nessa noite precisam voltar para o Filho. Há pessoas aqui que precisam restaurar a sua intimidade. Há pessoas aqui que se distanciaram. Ah, querido, Ele está te dando oportunidade hoje. Porque esse Cristo, foi por amor que Ele fez tudo isso. Foi por amor a você, querido, que Ele fez tudo isso. Ele é Senhor, mas Ele quer restaurar. Querido, cadê você que nessa noite chegou aqui distante, com medo, inseguro, insegura? E hoje Deus está dizendo: eu sou o Cristo que te restaurou. Eu sou o Cristo que um dia te escolheu. Eu sou o Cristo que morri por você. Eu sou o Cristo que um dia você teve um encontro comigo. Hoje você veio aqui porque Cristo está querendo voltar para ti. Como você está percebendo que precisa imediatamente voltar para Ele. Eu quero te chamar aqui à frente, querido. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Toda amarra, todo tipo de situação que tem te aprisionado. Se há pessoas aqui que têm se sentido com medo, têm se sentido insegura. Talvez você não tenha às vezes nem noção da tua salvação. Talvez você está inseguro com uma série de coisas. Eu quero orar por você, porque o Cristo, a autoridade de Cristo hoje, o Senhor da nossa igreja, o Senhor da igreja, Ele está aqui te chamando. O Cristo está aqui. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Querido, você precisa de um norte, Ele é o caminho. Você precisa de vida. Vida sobre você, vida sobre você, vida. Enquanto adoramos, pode vir. Tu és o Rei.